Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando esse vídeo para dar algumas orientações para aqueles leitores que estão acompanhando ou que querem acompanhar o projeto Poesia no Mundo. O projeto Poesia no Mundo é um projeto artístico, mas que engloba vários temas, vários assuntos, vários conceitos. É um projeto inovador, então, como vocês não estão acostumados, eu acredito que essas orientações vão ser úteis para que vocês possam aproveitar melhor todos os aspectos, né, desse projeto que eu estou gostando muito de fazer. Então, assim, esse projeto ele se iniciou com uma ideia. Na verdade, ele não era um projeto artístico ainda quando eu comecei a escrever sobre isso. Faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu fiz um projeto para o UFRN, me inscrevi para um projeto de mestrado sobre mídias, né, no departamento de comunicação social. Eu sou tecnóloga, né, em produção audiovisual, sou artista. E aí eu escrevi esse projeto para concorrer e ele não foi aprovado. E aí ficou guardado na gaveta, mas eu gosto muito dos assuntos, né, que eu estudei, que estudo, e então esse projeto que inicialmente era um projeto acadêmico, científico, ele se transformou aqui em um projeto artístico e por isso que ele envolve alguns conceitos técnicos, científicos da área. Então, assim, ele vai ser um projeto que ele vai falar sobre mídias sociais, né, comunicação social, cinema, mídias em geral da indústria cultural, notícias, jornais, filmes, séries, o que você pensar. Vai envolver muita crítica, né, sobre essa indústria cultural, e para isso a gente utiliza autores da área. Vai envolver filosofia, né, para a gente pensar esse mundo ocidental e muitos outros aspectos. Nós vamos colocar aqui semiótica, que vai fazer parte, né, dessa concepção, desse mundo das mídias, né? E aí eu trago aqui de uma forma mais simplificada possível, né? Porque são assuntos de cunho muito complexo, às vezes difícil compreensão, mas com o desenrolar do processo, né, do projeto, isso vai ficando mais claro, porque envolve conceitos também muito básicos do dia a dia, de compreensão. Então, na nossa realidade, né, no nosso dia a dia, nós apenas, por exemplo, sentamos no sofá e assistimos a um noticiário, assistimos a uma novela ou um seriado, vamos ao cinema, assistimos a um filme e nós não estamos acostumados a ter uma visão mais crítica sobre todas essas mídias, porque nós não aprendemos e não fomos incentivados a ter esse tipo de percepção. Né? No máximo, a gente critica ali como que foi o filme, a forma técnica e tal, mas essa crítica não se aprofunda tanto. Então, o que é que eu trago aqui é algo que nós podemos dizer assim, que vai aprofundar a sua crítica. Tá? Se você acompanhar o projeto, isso aí com certeza vai acontecer. Por quê? Porque eu trago conceitos que estão dentro do mundo acadêmico e que não são vistos normalmente na realidade. Por exemplo, quando você estuda
jornalismo, né? Então, tem uma ferramenta do jornalismo que você vai decidir, vai se sentar lá com seus editores e tal, e vão discutir o que é que vai ser assunto das pessoas naquela semana. Então, o jornalismo tem uma ferramenta que vai decidir o que é que o público vai se preocupar, vai pensar naquela semana, tá? Então, aí você já começa a pensar, poxa, então as pessoas estão discutindo o que eu vou pensar durante a semana? Quais serão as minhas dúvidas? Quais serão as minhas questões sobre a realidade que eu mesma vivo? Não é? Então, nós vamos começando a construir a partir de conceitos que já existem no mundo acadêmico e que não são discutidos normalmente na nossa realidade. E aí nós vamos puxando, será que então, já que as novelas, os filmes de uma determinada emissora de televisão, de um determinado grupo, eles são escolhidos pensando no mesmo viés político, entendeu? Então, porque as coisas não mudam, não são separadas. Mas para nós passa-se a ideia de que são separadas. Então, é o meu cachorrinho, esse barulhinho. Então, nós vamos começando a passar nesse projeto artístico certas ideias e conceitos que já existem e que foram estudados já por vários autores, não é? Sendo que de uma forma inovadora. O que é a inovação desse projeto? O contexto inicial é um romance entre uma escritora ocidental chamada Ana Flor e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, tá? Por que disso? Então, aí já começa a crítica. O projeto, ele não se propõe a ser uma visão imparcial da realidade, não. Ele faz exatamente o que a mídia ocidental faz, só que ao contrário. Como assim? A mídia ocidental, ela também não é imparcial, certo? A mídia ocidental, ela escolheu um lado, ela tem um lado, e ela se propõe a destruir o lado oposto, omitir fatos que não convêm a esse viés político, né? Então, o projeto é um microsistema que vai fazer exatamente o que a mídia ocidental faz, ao contrário. O projeto escolheu um lado. Então, o lado é a mídia russa, não é? E para isso nós vamos acrescentando aqui sites e de notícia que trazem fatos reais que existem no nosso mundo, mas que não são passados pela mídia ocidental, certo? Porque então isso existe. Por ser um projeto artístico e o roteiro ser aberto, ele tem um ponto inicial, que é essa questão desse romance. Mas ele é um roteiro também aberto. A história vai sendo construída de acordo com a realidade das notícias atuais, certo? Então, os personagens todos estão nas notícias, são personagens reais, mas que dentro desse projeto eles assumem uma personalidade artística, uma personalidade fictícia. Então, nesse projeto, eu posso utilizar qualquer personalidade da geopolítica, da nossa realidade, como sendo um personagem aqui, nessa realidade artística. E eu posso criar histórias com eles, eu posso pegar os ditos dessas pessoas, não é? E transitar nesse universo, né? Então, Ana Flor, no universo artístico do projeto, ela vai interagir com esses personagens da geopolítica e vai sendo criado um roteiro fictício, mas que mistura a realidade com a ficção, certo? Então, isso é essencial
esse conceito para que os leitores entendam o que está sendo construído nesse projeto, tá certo? Então, o ponto inicial é para você entender melhor. Esse projeto, desculpa, ele vai mesclar a realidade com a ficção, tá bom? Para isso, ele vai utilizar conceitos reais da academia, certo? Do universo científico, de autores de filosofia, de comunicação social, de sociólogos, enfim. Então, a criação aqui é mesclada, tá? E vai utilizar vários conceitos. Os personagens são reais, a história é real e fictícia, tá bom? E desse universo artístico, você vai aproveitar para a sua vida em si, pelo menos que a sua visão crítica aumente bastante, tá? Você vai ver que o noticiário não utiliza apenas a linguagem das notícias. O noticiário, ele também é cinematográfico. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Walter Benjamin. Então, assim, que é um autor. Então, você vai construindo outro tipo de visão da realidade que você não está acostumado a ver. E não por sua culpa, mas por culpa da nossa sociedade, de como nós somos programados a pensar, as mídias, ok? Então, esse é o ponto de partida da gente. Deixa eu ver mais o que eu posso acrescentar aqui. Sim. Outra coisa interessante a se falar é que nesse projeto existe vários tipos de linguagem, certo? De literatura. Então, você vai encontrar poesia, vai encontrar contos, vai encontrar charadas, enfim, vai encontrar somente imagens que passam ideias, que isso é utilizado também no sistema maior de mídias, né? Então vai ser uma mistura. Uma hora Ana Flor encarna o personagem, né? Encarna o personagem influenciado por Vladimir Mayakovsky, que é o poeta russo, revolucionário. E aí você vai ter uma crítica mais dura, mais crua, mais incisiva ao sistema, vamos dizer assim, mais brutal, né? Porque... E aí isso não se confunde com masculinidade e feminilidade, tá? Porque isso é uma personificação, tá? A agressividade, a violência com que se escreve não tem a ver com feminilidade ou masculinidade, não é? Então vamos desconstruindo, de certa forma, esses conceitos. E outra hora, Ana Flor é aquela flor frágil que foi roubada do imperador russo e que precisa ser resgatada, precisa ser protegida e ajudada. Outra hora é a flor que vai dizer que ela que vai ajudar. Então, é uma troca de personalidade, do estilo literário e da própria personagem, né? Para que haja uma conversa entre os vários estilos literários, certo? E que mais que eu posso dizer? É um projeto dinâmico que se modifica muito rapidamente de acordo com as mídias sociais, ele vai mudar a cara, ele não é contínuo, né? Assim, segue aquele, é como se fosse um livro, mas com a dinâmica que a rede social possibilita, certo? Algumas coisas vão estar nos stories, algumas coisas vão estar no feed, outras vão em formato de vídeo, não é? Então, essa lacuna
que existe nas mídias sociais, em geral, né? O noticiário falam a ideia, a novela completa, aí vem um filme, não é? Também é algo que existem lacunas, mas que juntando você vai colhendo ideias, vai colhendo o resultado. Então, não é o meu cachorrinho, gente, desculpa, ele tá comendo aqui alguma coisa. Então, assim, você vai podendo criar como sendo um microsistema do sistema geral. Não existe um estilo apenas, não existe apenas um estilo de personagem, não é? Como eu comecei a explicar, o roteiro é aberto. E então, gente, eu acho que com essas orientações iniciais, vocês poderão aproveitar melhor esse projeto que está sendo construído com muito carinho. Não é algo assim atual meu, né? Como eu expliquei, vem de uma longa caminhada de estudos, não é? Que não se concretizou como o objetivo inicial, que era um projeto de mestrado, mas está aí surgindo como um projeto artístico. E eu espero mesmo muito que vocês aproveitem, que vocês cresçam muito com ele, que ele contribua para a visão de mundo de vocês mais apurada. E é isso. Tenham um bom dia aí, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir. Um beijo e até outro dia. Tchau, tchau.